Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasquez e no episódio de hoje vamos conversar com o Carlos Augusto Buarque, diretor de marketing da Intel Brasil, sobre a IoT, cidades inteligentes e o futuro após a pandemia da Covid-19. Guto, vamos começar então com uma pergunta bem básica para o ouvinte também entender um pouquinho sobre o que a gente vai falar aqui. O que é a internet das coisas na visão da Intel, na visão de vocês? Então, essa é uma boa pergunta que é até legal para a gente setar uma base, né? Quando a gente fala de internet das coisas ou IoT, né, que é o termo em inglês usado, no fundo a gente está falando de uma série de tecnologias que habilitam, vamos dizer, soluções de dispositivos conectados que vão gerando dados e inteligência e que têm impacto na nossa vida de maneira, como é que eu posso dizer, de maneira que às vezes a gente nem percebe, tá? Então, é diferente você pensar num computador, no smartphone, que você está interagindo e aquilo está gerando dados. A gente está falando de um semáforo inteligente, a gente está falando de um sistema inteligente de uma fábrica que está coletando dados e até mesmo processando e tomando decisões. E isso é uma tendência muito grande, por quê? Porque, assim, grande parte dos dados agora que são gerados desses dispositivos. São dispositivos que são conectados na internet, conectados na rede de alguma forma, e que vão gerando os dados para, com isso, gerar uma base de informações onde a gente consegue ir melhorando, né, as ações do nosso dia a dia. Então, eu citei alguns exemplos como semáforo conectado, mas uma outra aplicação muito comum quando a gente pensa de internet das coisas, né, é de câmeras de vigilância que reconhecem, né, podem ter um processamento na própria câmera para reconhecer quem que está ali do outro lado. E existem soluções para a indústria, então fábricas que têm as máquinas são conectadas e vão coletando dados, e isso vai gerando dados e análises para manutenção ou para melhoria de qualidade de produto, para esse tipo de automação, né, e processamento. Ou mesmo, um outro exemplo um pouco mais radical, por exemplo, são os dos carros autônomos também, né? Então, veículos que junto com fontes de informação em estradas, ruas, conseguem, né, dirigir automaticamente sem a intervenção de um homem ali, do motorista, né, no carro, né? Guto, você falou a respeito das fábricas. Eu acredito que o cenário dentro de fábricas, de linhas de montagem, isso está muito mais aderido, né? Vamos assim dizer. Mas antes da gente falar um pouquinho do que essa internet das coisas pode impactar na nossa vida, eu queria jogar uma questão para você que eu acho que acaba ocorrendo uma confusão e eu acho que você pode explicar melhor. A internet das coisas ela não depende do 5G, certo? Apesar da gente falar aqui de algumas soluções que o 5G ele é um impulsionador dessas tecnologias, né? Como que vocês veem esse cenário? A gente precisa do 5G para a gente começar a entrar nesse mundo na internet das coisas? Ou a gente hoje tem soluções que a gente pode caminhar com a infraestrutura que a gente tem hoje, falando mais de cidade mesmo? Perfeito. Então, essa é uma boa pergunta, porque realmente existe uma conexão muito forte entre internet das coisas, 5G e também termos de inteligência artificial, como, né, machine learning e tal, por conta do volume de dados que isso gera, né? Mas existem inúmeras aplicações diferentes de internet das coisas. E dependendo da aplicação, ela vai precisar de mais capacidade de dados ou de muito mais dispositivos conectados, e aí acaba tendo uma dependência maior do 5G, e outras aplicações não. Então, por exemplo, hoje, quando a gente fala de semáforos inteligentes numa cidade, você não precisa de 5G, porque a tecnologia que a gente tem hoje no 4G, 4,5G, já é suficiente para um dispositivo desse estar conectado, detectando se tem carro, mandando sinal e fazendo todas as otimizações, mandando dados, né, para um processamento centralizado, onde vai fazer as otimizações e melhorar o trânsito numa cidade, sem a necessidade de 5G. Agora, na hora que a gente fala, por exemplo, de carros autônomos, existem tecnologias hoje já disponíveis, ou seja, não utilizam 5G, mas para a gente ter um full automation do carro, acaba tendo um tráfego muito maior de dados,
E aí existe uma interdependência maior com novas tecnologias de tráfego de dados, como o 5G, né? Então depende muito da aplicação. Mas, sem dúvida, são duas tecnologias que correm junto e que o 5G certamente vai fazer com que o IoT, a internet das coisas, ganhe mais escala e ganhe mais aplicações que antes não eram possíveis. Um exemplo que a gente costuma usar é a questão, por exemplo, hoje a gente tem aplicativos como o próprio Waze, que em tempo real nos falam qual a melhor rota para fugir do trânsito. Se a gente pensar que há 15 anos atrás não tinha smartphones e tal, isso era uma tecnologia que era meio que impensável, talvez 15 anos atrás. E que quando começou, as pessoas falaram, seria legal se os celulares pudessem mandar esse tipo de dado para fazer uma otimização. Mas naquela época as pessoas falavam, não, mas espera aí, vai consumir muita rede, o tráfego é muito caro. Há 10, 15 anos atrás, isso era inviável pela tecnologia que a gente tinha de conectividade. E hoje já é algo presente. Então, é algo que o 4G, né, no caso não precisava nem do 4G, mas o 4G tornou possível uma tecnologia como essa. E o 5G, da mesma forma, vai transformar e tornar possível novas aplicações de internet das coisas que vão demandar ou mais dispositivos conectados ou mais capacidade, mais banda para transmissão de dados, né? Legal. Você falou sobre semáforos, né? Então eu queria fazer aqui uma outra pergunta, mas ela vai se transformar em duas por causa de escala de tempo. Primeiro eu quero perguntar para você como que isso pode impactar o nosso cotidiano, a nossa sociedade, a nossa cidade, né? Num cenário que a gente tem hoje. Então, vamos dizer assim, numa escala de tempo de hoje para os próximos 5 anos. Por que eu disse que elas são duas perguntas devido à escala do tempo? E depois eu quero que a gente veja isso um pouquinho daqui 30 anos. O que isso pode impactar de verdade? Qual que pode ser o cenário no futuro, né? Vamos assim dizer. Esse é um ponto. A gente já está vendo algumas coisas né, por exemplo, de aplicações em cidades que vão acabar mudando a vida das pessoas, né? Então, a gente comentou aqui questão, por exemplo, de semáforos, trânsito, é uma aplicação que, primeira coisa, é simples, é um problema que está no dia a dia de todo mundo que mora numa grande metrópole, pensar, bom, uma solução onde não só a gente já tem uma solução onde as pessoas conseguem melhorar as suas rotas, otimizar seu tempo por conta do tráfego captado em dispositivos celulares, como o Waze, né? Mas e se a própria tecnologia que a gente tem hoje nas ruas, a infraestrutura que a gente tem de semáforos, também se otimizasse, mudasse a temporização para, de acordo com a demanda, horários e tráfego, de maneira dinâmica e inteligente. Então, isso é algo que, assim, a tecnologia que existe hoje já permite fazer esse tipo de coisa? Sim, permite. É claro que envolve investimento de infraestrutura, investimento em rede, investimento em soluções, mas já existe tecnologia para fazer isso. Essa tecnologia, na verdade, é um misto, né, de coisas que a gente fala que é o processamento na ponta, né, então o semáforo em si ser inteligente, e também tem o outro lado do semáforo coletar dados, transmitir, levar para um data center, né, para um centro de dados que vai processar isso e vai fazer otimizações mais, vamos dizer, de longo prazo. O semáforo consegue ter a inteligência e aprender e tomar decisões de curto prazo, o dispositivo que está na ponta, mas gera dados para a gente conseguir fazer análises mais profundas e melhorias mais radicais também dentro de com análise dos metadados que são enviados para um data center, né? Então, esse é um dos exemplos. Agora, você, assim, bem sincero, é difícil a gente falar o que vai acontecer nos próximos 5 anos até os próximos 30. Algumas tecnologias como essa já estão disponíveis hoje e a gente imagina que a adoção vai ser muito mais rápido. Já tecnologias para a gente chegar a ter o carro 100% autônomo, o veículo 100% autônomo, aí já começa a requer mais tempo para implementação, né, por conta de desenvolvimento de tecnologias paralelas, como o 5G, que vão habilitar esse tipo de aplicação, mas também envolve muito uma mudança no mindset das pessoas, né? Então, a gente fala assim, hoje quando a gente fala de carros autônomos, muitas vezes a gente pensa no veículo para uma pessoa, mas talvez
uma solução melhor sejam os ônibus serem autônomos e pensar no transporte coletivo, em como melhorar o transporte coletivo. Mas isso vai requerer também que as pessoas mudem seus hábitos, mudem seus costumes, o que também leva um tempo aí para acontecer, né? Então é difícil de estimar, não é só uma questão de tecnologia, é isso que eu quero deixar claro, mas também uma questão dos hábitos das pessoas que tem que mudar. Mas algumas dessas mudanças, é o que eu falei, aconteceram de forma super rápida, outras nem tanto. Eu brinco que a gente, sou mais velho, assistia lá os Jetsons, algumas das tecnologias que a gente via no desenho animado dos Jetsons chegaram, outras nem tanto, né? Mas é algo que, assim, eu acho que tem um desafio grande aí das mudanças nas pessoas, mas também nas tecnologias. Aí você falou assim do impacto na sociedade, eu acho que hoje a gente tem algumas áreas que estão tendo mais pesquisas relacionadas a esse tipo de tecnologia, né? Então, a gente falou aqui um pouco de cidades digitais, então, né, a otimização, isso pode ser utilizado para, por exemplo, melhorar iluminação, segurança pública com câmeras digitais, reconhecimento né, da identidade das pessoas, reconhecimento de rosto, trânsito, melhorar questões de transporte, então evitar desperdícios com transportes mais otimizados de cargas e não só de passageiros, né? E também outras aplicações que acabam cruzando com outras tendências, como por exemplo na área de saúde, então soluções de monitorar pessoas e com isso conseguir identificar problemas de saúde que precisem de determinado tratamento, medicações ou mudança do behavior da pessoa, de praticar mais atividades físicas ou menos, tal. E também atacando novos problemas que surgem à medida que a sociedade muda. Então, a gente está falando, por exemplo, uma sociedade que está envelhecendo, né, no sentido de ter uma longevidade maior, as pessoas vivendo por mais tempo, acaba demandando soluções também para cuidar mais de idosos, monitorar idosos, e que uma tecnologia como a internet das coisas cabe muito bem hoje, por exemplo, para monitorar a casa onde o idoso mora sozinho e conseguir saber se ele está bem, se não está, se precisa de uma ajuda, precisa de algum socorro, etc. Então é um outro tipo de aplicação que pode fazer muito bem para a nossa sociedade, considerando as tendências e as coisas que estão mudando à medida que a gente evolui, né? Perfeito. Você falou sobre uma coisa muito importante que é a respeito da mudança de mentalidade das pessoas, né? Isso é uma questão bem importante quando a gente fala de tecnologia, porque eu vejo muitos bate-papos centrando muito na tecnologia, o que é possível fazer e sempre excluindo um pouco esse fator humano, né? A gente está num momento passando por uma pandemia, uma quarentena, um momento que a gente pode afirmar com quase certeza que é totalmente disruptivo na nossa história recente, né? E vai impactar diretamente nesse cenário de tecnologias. Hoje você já arriscaria dizer o que era a tendência nesse cenário, principalmente de IoT, de inteligência artificial das coisas e até mesmo da cidade inteligente, que foi acelerado por esse cenário que a gente está passando agora? Ou você acredita que eles caminharam independente e a gente vai seguir o caminho separado de uma pandemia ou não? Essa é uma boa pergunta e até se me permite fazer uma brincadeira, outro dia eu recebi uma comunicação aqui que a brincadeira era o que fez a sua empresa, né, acelerou a transformação digital na sua empresa, né? Foi o CIO, foram as metodologias ágeis, foi o coronavírus, tal, e, tipo assim, né? E a resposta, né, foi o coronavírus, né? Tipo assim, sem dúvida a gente está vivendo um momento que tem um momento que é único e que está forçando empresas, pessoas a repensarem alguns hábitos e transformarem algumas das coisas que fazem no dia a dia. Então, eu acho que algumas coisas, esse momento que a gente está vivendo, vão realmente transformar e vão fazer a gente repensar em algumas coisas que a gente fazia no passado, em algumas formas que a gente trabalhava. É claro que existe, o que você falou, o fator humano, a resistência e tal, mas eu acho que essa crise serve para, de certa forma, dar um choque e as pessoas se abrirem a outras coisas que antes não pensavam em fazer. Vou dar um exemplo simples do nosso dia a dia, por exemplo, eventos corporativos. Então, será que depois dessa crise, a gente vai continuar tendo tantos eventos corporativos que coloca todo mundo no mesmo ambiente e tal? Ou será que vai começar a ter mais eventos online,
como muitas empresas já estão fazendo agora, nesse momento de crise, e se isso não vai continuar sendo uma tendência. Eu digo isso porque ontem mesmo eu participei de um evento online e uma das pessoas que entrou para participar comentou, falando, pô, se esse evento fosse físico, mesmo aqui em São Paulo, muito provavelmente eu não teria conseguido participar e teria perdido essa entrevista e tal. E aí você começa a ver que a pessoa já está falando, se fosse físico eu não iria, mas se fosse online eu iria. E antes as pessoas talvez não tivessem o mesmo incentivo de participar de um evento online, porque preferia ir lá fisicamente e estar próxima das pessoas, né? Outra transformação que eu vejo, e assim, vejo aqui na minha família, é a questão, por exemplo, do ensino à distância, né? Essa crise fez com que a escola das minhas filhas tivesse que mudar em uma semana, se adaptar e começar a dar aulas à distância, cobrar, fazer prova à distância, ou seja, acelerou e os professores, obviamente, também tiveram que se transformar, pensar em diferentes formas, mas que está funcionando, está fazendo com que as crianças usem novos conteúdos, mais conteúdos online, façam pesquisas. Está funcionando, claro, tem um período de aprendizagem e é um trauma o que aconteceu por conta do curto prazo, mas de certa forma eu acho que vai ser uma tendência que vai fazer com que tenha muito mais um crescimento aí, uma explosão nessa parte de ensino à distância. E, assim, nas cidades, eu acho que vai acabar transformando algumas outras coisas, como, por exemplo, o varejo tradicional. Será que a gente precisa tanto ir numa loja física para fazer uma compra? Será que isso não vai acabar acelerando ainda mais a migração para o online? E vai fazer com que o varejo tradicional também tenha que se transformar, mostrando muito mais o lado de experiência para os consumidores do que simplesmente só vender o produto, né? Então mostrar por que precisa de determinado produto, quais são os benefícios, ensinar a usar um determinado produto, talvez tenha que mudar e repensar para fazer com que as pessoas queiram ir para uma loja, tenham esse incentivo na hora de comprar, em vez de simplesmente comprar online, que muitas pessoas não faziam por medo e agora estão sendo forçadas a fazer e consequentemente perdendo esse medo, né? Então, acho que vão ter vários pontos, sim. Não sei quantificar o quanto que o fator humano, aí depois que passar essa crise, vai fazer com que as pessoas voltem ao comportamento, ao behavior anterior, mas eu acho que algumas dessas transformações vão ficar assim para sempre aqui com a gente. Você falou um ponto interessante a respeito do exemplo do evento, né? Que a pessoa falou que se fosse, mesmo sendo em São Paulo, ela não teria ido. Eu queria só compartilhar aqui também com um comentário. Recentemente eu vi uma pesquisa, não vou me lembrar agora de quem, mas provavelmente vou deixar o link aqui no nosso podcast, que falava que a geração atual e as próximas gerações, elas têm como principal benefício do emprego o tempo livre. Então é uma coisa engraçada você falar isso, que a pessoa provavelmente não teria ido mesmo estando na cidade e tudo mais, mas também é um reflexo geral do que a gente vive hoje. O tempo tem um valor muito grande pra gente, né? A gente hoje consegue fazer muita coisa, mas a gente acaba que a gente tem 24 horas por dia e não tem o que fazer, né? Se eu não me engano, tem uma série com o Bill Gates que o Bill Gates ele fala assim, eu posso ser o homem mais rico do mundo, mas eu continuo tendo 24 horas por dia, né? Então, eu acredito que essa onda de digitalização, até mesmo um pouco forçada, ela também vai ajudar a gente a talvez a ter um pouco mais de tempo. Perfeito. Queria falar um pouquinho sobre soluções, então, da Intel. A gente viu no começo do ano vocês apresentando algumas soluções no mercado de saúde, né? No cenário de saúde. Vocês têm alguns outros projetos de cidade inteligente, trabalhando com alguns parceiros. Queria que você contasse um pouquinho o que vocês estão fazendo hoje, o que vocês já têm como apresentar. Não, legal. Na realidade, na Intel, no fundo, desenvolve os componentes, né, o processador e as soluções para que os nossos parceiros, né, construam produtos e serviços que vão estar atendendo as demandas aí dos consumidores finais, né? A gente está numa etapa anterior à solução final, né? E como é que a gente trabalha, basicamente? A gente tem uma série de produtos que são processadores, desde processador para o data center,
até mesmo soluções que vão nos dispositivos na ponta e que estão cada vez demandando mais inteligência. Então, é, com relação até à sua primeira pergunta lá da necessidade do 5G, o que a gente vê? Não existe uma necessidade do 5G para todas as aplicações, para algumas mais, outras menos, claro, mas sempre vai ter um processamento, dependendo do tipo de aplicação, claro, vai ter um processamento na ponta, ali no dispositivo na ponta. Então, por exemplo, se é um reconhecimento facial, a câmera vai ter que fazer parte desse trabalho de reconhecimento. Não adianta só pegar o dado, mandar todo o dado para um servidor, que aí vai processar e depois vai devolver para tomar uma determinada ação, porque é muito dado trafegando na rede. Mas, então isso exige que a gente tenha componentes que são tanto na ponta quanto lá no data center, integrados e que funcionem bem junto com outras tecnologias como 5G, para conseguir desenvolver esse tipo de aplicação, né? Então, na Intel, a gente fez uma série de investimentos já há vários anos em tecnologias e em empresas que tinham soluções que complementavam o nosso portfólio. Então, só para dar alguns exemplos aqui, na parte de processamento, então de artificial intelligence, aqui de inteligência artificial, a gente adquiriu algumas empresas como a Nervana, a Movidius e no ano passado uma outra empresa que é a Habana Labs, que tem a função de melhorar, tá certo? De fazer a parte do processamento inteligente dos dados em diferentes, vamos dizer, em diferentes dispositivos, tanto na ponta quanto no data center, né? Uma outra empresa que a Intel adquiriu, se não me engano foi em 2017, foi a Mobileye, que é uma empresa de direção autônoma, né, de autonomous driving, que já tem soluções com diversas montadoras e é uma líder aí no mercado aí de direção autônoma, né? E a gente trabalha com parceiros no que a gente fala que são as IoT Market Ready Solutions, que a gente chama de Intel MRS, né? Market Ready Solutions, que são soluções ponta a ponta que envolvem os nossos produtos e produtos de parceiros, né, que efetivamente utilizam os nossos componentes para resolver problemas. A gente já tem, se não me engano, são algo como mais de 70 soluções nesse catálogo de soluções prontas, né, de Market Ready Solutions, já prontas para serem comercializadas e algumas desenvolvidas por empresas aqui no Brasil também, tá? Então, aqui acabou tendo uma concentração muito na parte de computação visual, de processamento de vídeo, né, de reconhecimento facial, mas tem soluções com empresas como a Digiforte, que de segurança, a Cibot, que a gente até falou um pouco aqui de semáforos inteligentes, que é a área deles, e outras empresas como FaceWatch e ViewSonic, né? Mas o nosso objetivo é trabalhar com os nossos parceiros, então com esse ecossistema, para ir aumentando ainda mais esse tipo de solução, porque daí fica muito mais fácil para os clientes que vão efetivamente implementar, que pode ser um governo, por exemplo, numa solução de cidade autônoma, ou pode ser mesmo um parceiro que tem uma solução para a indústria. Então, citando um exemplo completamente diferente, pode ser utilizar, por exemplo, câmeras numa linha de montagem para assegurar a qualidade de um produto que está sendo fabricado. E a câmera filma as peças e automaticamente já detecta se tem algum problema ali de qualidade no produto que está sendo produzido, e com isso consegue, né, descartar produtos, mandar para retrabalho, etc., dependendo do que for o processo. E também com inteligência para ir aprendendo e tomando decisões, com isso afetando o processo de produção. Por exemplo, pode ser que a câmera consiga detectar que um determinado problema foi causado numa determinada etapa do processo produtivo e com isso já disparar o reparo de uma máquina X, porque é aquela máquina que cuida daquela etapa do processo de produção daquele item, né? Então consegue ter esse tipo de processamento já na ponta. E ao mesmo tempo gerando dados que vai ser processado no data center para, por exemplo, análise de produção, melhorias de processos, aí para uma análise mais complexa que é feita dentro do data center, né? Você falou aqui, você citou a Movidius, né? Uhum. Que foi uma aquisição, se eu não me engano, né, da Intel? Isso.
hoje é uma solução que está dentro daquele stick de computação neural, né? Isso. A gente já falou sobre ele aqui no Inova Social, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é aquilo, né? Para quem não entende, como que ele pode impactar, principalmente no pessoal da cultura maker, né? Porque a gente tem ali um stickerzinho, né? Que é do tamanho de um pendrive e que ele faz muita coisa, né? Não, legal. Esse é um bom ponto, porque a aquisição da Movídeos, ela complementou o nosso portfólio, levando de produtos, né? Levando essa parte de inteligência para o dispositivo, para a ponta. Então, é uma solução que ajuda a gente a levar a inteligência artificial para os devices que estão na ponta e, com isso, colocar processamento de inteligência artificial neles. É o caso de uma câmera inteligente. De forma que a gente consiga, com isso, não precisar ter um tráfego grande de dados na rede e fazer esse processamento o tempo todo no data center, sobrecarregando o data center e a rede no caminho, né? Então, existem soluções aí para quem está desenvolvendo, que é esse stick que você comentou, tá? Então, para quem está desenvolvendo as soluções, e existem produtos que já incorporam, como, por exemplo, câmeras que já incorporam isso dentro dela. Mas é uma solução interessante para quem quer começar a trabalhar com esse tipo de solução, com processamento na ponta aí e com soluções aí de machine learning, né, de aprendizagem, e aí desenvolver produtos usando essa plataforma, facilitando muito mais o desenvolvimento. Tem uma solução nossa que a gente chama de Intel One API, que é uma API, então uma série uma camada aí de código para facilitar o desenvolvimento de soluções em cima dos diferentes produtos, tá, que a Intel tem. Então, casando isso, o One API, junto com, por exemplo, com o Movídeos, facilita muito para que novas pessoas venham a desenvolver soluções em cima dessa tecnologia, tá? Guto, a gente está indo agora então para o nosso fase final aqui do nosso bate-papo. Queria jogar uma pergunta então para você falar um pouquinho sobre futuro. Como que você vê esse cenário? Como que a Intel vê isso nos próximos anos? Eu sei que é um desafio, principalmente, de novo, por esse momento que a gente está passando, a gente falar um pouquinho do futuro, mas eu queria que você falasse um pouquinho do que vocês estão vislumbrando aí de futuro nesse cenário de IoT e cidade inteligente, enfim, toda essa conversa que a gente teve até agora. Então, essa é uma boa pergunta, né? Porque, assim, é difícil da gente prever o futuro, mas o que a gente vê é que, sem dúvida, está tendo uma explosão no volume de dados que são gerados aí por esses dispositivos, e isso vai mudar muito a nossa vida, tá? A gente vê isso. Então, assim, hoje a gente tem previsões que falam que, assim, em cima desse mundo conectado, é que até, se não me engano, era 2025, 55% de todos os dados gerados vão ser gerados por esses dispositivos inteligentes. Ou seja, não vai ser essa nossa conversa, não vai ser o conteúdo que um estúdio de cinema está gravando, tal. Não, vai ser dispositivo gerando informação automatizada de forma transparente para as pessoas. Isso já vai ser mais da metade dos dados gerados no mundo, né? Então, é um volume absurdo e que vai certamente mudar a forma como a gente vive, porque isso vai fazer com que várias decisões que afetam o nosso dia a dia acabem mudando, né? Seja através dos semáforos inteligentes que a gente comentou, seja através de um transporte melhor. E a gente espera que isso acabe ajudando a gente a melhorar problemas que a gente tem hoje no nosso dia a dia, seja, por exemplo, desperdício de alimento na nossa cadeia logística, certo? Então, se a gente vai ter muito mais informação para saber como está funcionando toda a cadeia, desde a produção do alface no interior de São Paulo até chegar na mesa da pessoa aqui na capital, a gente espera que com isso a gente tenha informação para melhorar essa cadeia, evitar desperdícios e, consequentemente, acabar melhorando a vida de muitas pessoas, barateando, reduzindo custos, né? Então, assim, a gente sabe que vai ter um impacto grande porque são muitos dados e dados que geram muito valor. Agora, quais vão ser exatamente essas mudanças é difícil de prever, até porque a gente comentou ali também do fator humano, da resistência de que algumas mudanças aconteçam, mas
Eu queria ter uma resposta melhor, né? Assim, mas a gente sabe que vai ter um volume muito grande. Algumas coisas são tendências mais claras, por exemplo, a parte de segurança com câmeras inteligentes. Tem dados que mostram que hoje, só na China, são mais de 30 milhões de câmeras instaladas para vigilância policial. Você fala assim, 30 milhões num país, tudo bem, é a China, né? Sim. É um continente, mas já tem isso hoje. Imagina a explosão desse tipo de solução no mundo que vai acabar acontecendo, e ainda mais com fatores que podem acelerar, como a gente acabou de falar aqui da pandemia. Tá? Então, assim, hoje a gente está falando de colocar pessoas em aeroportos com termômetros para ver se as pessoas estão chegando que quem está chegando no país está com febre ou não, para ver se vai colocar em isolamento ou não. Tá, isso é uma solução temporária, tá certo? É um tapa-buraco, mas a solução definitiva talvez na hora que a gente passe ali antes da Receita Federal ali no voo internacional, vai ter um pórticozinho com as câmeras que já vai detectar ali automaticamente opa, pera lá, fulano tá com febre, luzinha vermelha, vai passar ali com um técnico ali, com um enfermeiro, vigilância sanitária, sei lá, para pegar os dados da pessoa, anotar que voo veio, etc, e registrar todo mundo que teve contato e colocar em isolamento ou não. Então, vão ter soluções, e aí é claro que tem o lado social, vamos aceitar ter esse tipo de solução ou não, né? Privacidade, tem outros fatores aqui que são importantes que têm que ser levados em consideração. Mas coisas como essa de saúde pública, eu acho que é muito provável que tenham uma adoção um pouco mais acelerada depois desse impacto que a gente está tendo por conta da pandemia, né? Guto, queria agradecer a sua participação. Acho que o bate-papo foi bem interessante. A gente tem ainda muito o que falar. Acredito que muita coisa também vai mudar assim que a gente sair desse cenário. Você falou a respeito sobre ser uma solução pontual. Eu confesso que eu já tenho uma visão um pouquinho mais complicada. Eu acredito que isso possa virar o nosso cotidiano. Talvez não por causa do Covid-19, mas talvez por causa de outras questões de saúde que a gente possa vir a aparecer por aí. Sem dúvida, mas o meu ponto da solução pontual a solução pontual é ter uma pessoa com termômetro na mão lá medindo. Ah, sim. Agora, a solução definitiva vai ter um painel lá, vai ter um pórticozinho que todo mundo vai passar e todo mundo vai ser medido a febre. Eu concordo com você. Não, eu sempre achei muito engraçado aquele questionário que a gente recebe no avião, né? Que pergunta se você tem alguma doença, tudo mais. Que você pode responder qualquer coisa ali, né? Sim, se teve numa fazenda, né? Se pisou, andou perto de gado. Exatamente. Queria agradecer então o bate-papo, acho que foi bem legal. Acho que a gente realmente tem muito ainda que falar. Eu acredito que a gente vai passar agora para um momento de mudanças, mas eu acho que você levantou alguns pontos que são importantes, que independente da nossa mudança como sociedade, provavelmente a gente vai ver. Queria deixar então aberto aqui a você se despedir então do ouvinte e ter a última palavra aqui. Legal, Vitor. Muito obrigado aí pela oportunidade, parabéns aí pelos assuntos que você está trazendo aí nas discussões aqui nos podcasts. E em nome da Intel, queria agradecer aqui você ter lembrado da gente e a oportunidade e conta com a gente aí para outros conteúdos. Obrigado. E o ouvinte, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.